Oscar Piastri tinha 34 pontos de vantagem após a quebra do motor do carro de seu companheiro no Grande Prêmio dos Países Baixos. Levou 6 corridas para ele. Além de perder a vantagem, agora tem um déficit de 24 pontos a 3 corridas do fim do Mundial. Isso gerou debates sobre como Piastri perdeu seu bom momento. Hoje, quando seu Mundial parecia garantido, agora ele tem poucas chances de ser campeão. Debate que abrangeu muitas coisas, desde preferências internas na McLaren, teorias de sabotagem e um monte de especulações sobre o que está acontecendo com Oscar Piastri. Neste vídeo explicaremos, do nosso ponto de vista, os fatores que levam à queda de Piastri, tentando entender o que aconteceu desde o Grande Prêmio dos Países Baixos até agora. Então, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à análise do que está acontecendo com Oscar Piastri. Para começar com este vídeo, vamos rapidamente nos situar no contexto. Zandvoort, Países Baixos. Em 31 de agosto de 2025, Piastri lidera o Grande Prêmio dos Países Baixos após conquistar a pole position no fim de semana. Liderava todas as voltas com a volta mais rápida. Seu companheiro abandonou a corrida por falha de confiabilidade enquanto estava em segundo e perseguia o líder. Com essa falha e o abandono, Piastri venceu esse Grande Prêmio. A diferença para Lando Norris era de 34 pontos e para Max Verstappen, 104. Por isso, muitos consideravam que o Mundial de 2025 já estava garantido para ele, vendo seu estado de forma desde o início da temporada. Mas já se passaram 6 corridas desde então, e não só Piastri não voltou a vencer, como também não conseguiu mais subir ao pódio dos vencedores, em todos os GPs até agora. Após o Grande Prêmio do Brasil, a diferença é de 24 pontos contra ele e 25 a favor de Max Verstappen. Portanto, estamos falando de uma queda drástica de pontos em apenas 6 grandes prêmios. Na minha opinião, esse é o principal problema por trás da queda repentina de Oscar Piastri. Considero 3 pontos essenciais para entender a queda dele. A primeira coisa são os acidentes que ele teve, que não dá para negar, foram por erros próprios do piloto. Mas ele também esteve envolvido em disputas internas, das quais Piastri não saiu satisfeito. E, especialmente, ele sentiu uma desconexão completa com o carro nas últimas corridas. E quero começar esta análise respondendo a 2 perguntas em particular que muita gente pode estar se fazendo agora. Será que é a pressão pela disputa do título que está afetando mentalmente Oscar Piastri? Isso fez ele errar mais e piorar o ritmo? Ou será que mudaram o carro para favorecer Lando Norris e isso prejudicou Oscar Piastri? Respondendo à primeira pergunta, fica claro que há pressão sobre Oscar Piastri, que provavelmente não está sabendo lidar, e a McLaren não o ajuda a gerenciar isso. Muita gente subestima o efeito que a pressão tem na luta pelo título, que provavelmente é a maior pressão que um piloto pode sofrer. Estamos falando de ter ao alcance das mãos o sonho que ele perseguiu praticamente a vida toda. Por exemplo, Jenson Button, campeão mundial de 2009. Ele estava tendo problemas com o carro que não o deixavam confortável, a ponto de reclamar que tinham mexido em alguma coisa no seu carro. A partir do Grande Prêmio de Singapura, quando na verdade o carro era praticamente o mesmo. A pressão fazia ele ver coisas inexistentes no monoposto. Ele próprio admitiu isso no documentário sobre a Brown Grande Prêmio anos após o título de 2009. De qualquer ângulo, é inegável que Piastri cometeu erros que para ele não devem ser fáceis de aceitar. Em Baku, bateu 2 vezes no fim de semana em Singapura e facilitou a ultrapassagem do companheiro. Sua manobra na sprint dos Estados Unidos causou o duplo did not finish da equipe britânica, inclusive no Brasil. Ele considera um erro dele ter pisado no piano molhado que o levou ao muro na sprint. E isso não sou eu quem diz. Isso foi o que declarou o próprio Oscar Piastri após o incidente. Mas não podemos ignorar que a situação interna da McLaren aumentou a pressão sobre ele nas últimas corridas. No Grande Prêmio da Itália, a equipe pediu que ele cedesse a posição após um erro no pit stop. Boxes do companheiro com o que ele discordou. Em Singapura, achou que Lando Norris o passou batendo nele. Ele achou injusto receber resposta negativa dos boxes ao pedir a posição de volta, pois achava que o companheiro agiu errado. Entre erros, sensação de injustiça da equipe, perda dramática de pontos e pressão pela disputa do título mundial. É evidente que ele está sob pressão, talvez muito mais do que deveria estar sentindo neste momento. Sim, a pressão pode ser um grande fator, o que é muito importante.
Na minha opinião, não considero que esse seja o principal fator pelo qual Piastri perdeu desempenho, nem a causa absoluta de como ele perdeu uma liderança de 34 pontos, pelo menos não do... O que me leva à próxima pergunta: eles mudaram o carro? E Piastri agora não se sente confortável com ele? Essa história é bem conhecida principalmente por quem acompanhou a Red Bull nos últimos anos. Quando o carro era atualizado, um dos dois pilotos já não se sentia confortável ao pilotá-lo. E normalmente esse lado não era o de Max Verstappen. Por isso, algo semelhante a Piastri e Norris pode estar ocorrendo neste momento da temporada. A resposta rápida é não, por uma razão simples. A McLaren teve tanta vantagem na temporada que deixou o carro de 2025 de lado para focar todos os recursos no de 2026. Eles quase não melhoraram o carro desde o início da pausa de verão. O carro com que ele venceu na Bélgica e Países Baixos é o mesmo que pilota agora. Portanto, é praticamente impossível que seja uma má adaptação a novas peças que mudem seu estilo de pilotagem, embora isso também seja verdade. Após o Grande Prêmio de Singapura, Lando Norris revelou em entrevista que falou com a McLaren sobre algo no carro que não gostava, e que, a menos que mudassem isso, ainda não revelado, não voltariam a vencer na temporada. Essa alteração que Lando Norris provavelmente solicitou em seu monoposto é muito importante para o carro. Isso permitiu ao britânico recuperar a confiança no carro, refletindo em seu ótimo desempenho no fim da temporada. Também é possível que Lando Norris tenha achado algo no acerto ou configuração inicial do carro, o que permite que ele tire mais potencial do carro do que seu companheiro de equipe atualmente. Também foi especulado dano no chassi de Piastri, causado por acidentes nos últimos grandes prêmios. Mas, segundo a própria McLaren, eles revisaram exaustivamente o carro e não havia nenhum tipo de dano. Acreditaram que trocar o chassi seria só um truque psicológico, sem resolver o problema real. Então, se não se trata de atualizações, se não trocaram o carro, onde está a perda de ritmo de Oscar Piastri? Pois bem, há uma explicação que se encaixa muito bem com o momento que o piloto australiano está vivendo. Oscar tem um estilo de pilotagem único, que se destaca em circuitos com muita aderência. Mas quando é o contrário, ele costuma ter problemas para encontrar a adaptação correta e não consegue acertar o rumo durante todo o fim de semana. Na verdade, segundo o próprio André Stella, o chefe de equipe desse time, essa é a combinação ideal, onde Norris se sente mais confortável com o carro, ou seja, em circuitos onde a aderência é baixa. O que fez com que essa combinação deixasse Piastri muito desconfortável com o carro, que ele tenha que adaptar seu estilo de pilotagem para superar esses desafios. Ao pilotar mais consciente, ele fica menos rápido e eficiente. Isso piora nas sessões de classificação. Portanto, não é exagero afirmar que, neste momento da temporada, Norris está mais confortável com o carro, enquanto Piastri não se sente tão à vontade quanto no início. E algo que os últimos 3 grandes prêmios que tivemos compartilharam foram circuitos onde a aderência era muito baixa. E isso deve seguir no próximo Grande Prêmio em Las Vegas. No Brasil, Piastri começou o fim de semana estando mais próximo do ritmo de seu companheiro na primeira sessão de treinos, andando consistentemente no ritmo de Lando Norris. Após o acidente na sprint, Piastri não conseguiu recuperar o fim de semana para acompanhar o ritmo do companheiro. Todos os pilotos sofreram com a aderência do circuito brasileiro por causa dos sulcos no asfalto. Os problemas do México e nos Estados Unidos voltaram a crescer. Sem o acidente e a punição na corrida, a perda de pontos teria sido bem menos dramática naquele fim de semana. Até agora, Piastri não se sentiu tão confortável com o carro como no início da temporada. Mas na cabeça dele, também tem a pressão de ter perdido pontos de forma dramática até agora, o que definitivamente está mudando o rumo das coisas. Por isso, pode-se dizer que a queda de Oscar Piastri foi uma combinação da pressão que ele está sofrendo. É uma tendência ruim em pistas de baixa aderência que afetou seu desempenho ao exigir mudança no estilo de pilotagem. E uma vez entendido isso, vamos à pergunta final deste vídeo. O Mundial de Piastri está perdido ou ainda resta alguma esperança para ele levantar o troféu no final da temporada? Senhoras e senhores, é evidente que o momento está com Lando Norris, a confiança com o carro, a força e uma diferença de 24 pontos a seu favor. Piastri precisa de um fim de semana sólido para reverter qualquer pressão que esteja sofrendo neste momento. E se ele conseguir sair de Las Vegas, um circuito de baixa aderência, com um resultado melhor do que o do seu companheiro de equipe? Qatar e Abu Dhabi devem ser pistas onde ele pode explorar melhor seu estilo de pilotagem. Ao melhorar muito a aderência da pista e por serem circuitos que favorecem seu estilo de pilotagem. Mas esse é o grande problema dessa situação. Enfrentar o desafio de Las Vegas não vai ser algo simples porque é provável que o McLaren não se adapte bem.
No veloz circuito americano, Piastri precisa resolver seu problema com pistas de baixa aderência, para com isso voltar a se encontrar com o carro e conseguir extrair novamente o máximo do seu potencial, que a gente sabe está lá. Por sorte, ele tem 2 semanas para buscar uma solução, seja um acerto ou uma configuração que o ajude. Não apenas para sobreviver em Las Vegas, mas também para sair com um resultado melhor do que seu companheiro de equipe. É realmente a única coisa que ele precisa para tentar voltar à disputa. Tentar sair com um resultado melhor do que o que Lando Norris conseguir no Grande Prêmio de Las Vegas. Se o mesmo problema persistir, o resultado do Brasil vai se repetir no Strip e terminar com mais de 25 pontos atrás do companheiro, sem sorte alguma. O fim do seu sonho de ser campeão mundial nesta temporada está 90% certo.